A gente costuma fixar os olhos nos obstáculos lá fora. A concorrência esmagadora, a falta de capital, as portas que não se abrem no mercado. O que te disseram sobre prosperidade está incompleto, porque a maior barreira, na maioria das vezes, se ergue primeiro na nossa mente, em padrões de pensamento profundamente enraizados que, sem percebermos, moldam e limitam nossas ações. Um dos pensamentos mais implacáveis que nos prendem é a insistência em adiar a ação, travestida de cautela ou análise excessiva. A gente fica esperando o momento perfeito, a informação completa ou a garantia de um resultado ideal. Isso nos paralisa antes mesmo do primeiro passo. Pense bem, quantas oportunidades nós já vimos escorrer entre os dedos enquanto ponderávamos cada cenário possível, cada mínimo detalhe. Essa indecisão crônica não é prudência, é um bloqueio autoimposto que sufoca qualquer possibilidade de progresso real. Outra armadilha mental poderosa é o medo de ser julgado ou criticado por começar algo novo, por falhar ou por simplesmente ser diferente. Nós imaginamos o que os outros vão pensar ou dizer, e essa expectativa nos amarra. A ideia de expor uma falha ou de não ser compreendido torna-se um fardo tão pesado que preferimos a segurança do invisível à incerteza da tentativa. Não é raro que talentos incríveis e ideias inovadoras nunca vejam a luz do dia, soterrados por essa preocupação com o olhar alheio. O preço dessa segurança é a estagnação. A gente pode até não se dar conta, mas esses padrões operam sorrateiramente. A indecisão se manifesta como uma lista interminável de nos condenando a um ciclo de análise que nunca culmina em escolha. O medo da crítica, por sua vez, pode surgir como uma autocensura, uma voz interna que nos dissuade de expressar opiniões, de apresentar projetos ou de investir em nós mesmos. É como andar com o freio de mão puxado, numa constante batalha invisível contra as nossas próprias inclinações ao crescimento. Essas cadeias mentais não são apenas desagradáveis. Elas atuam como filtros que distorcem nossa percepção da realidade. Ao invés de ver oportunidades, nós vemos riscos ampliados. Em vez de celebrar pequenos progressos, focamos nos obstáculos futuros. O mecanismo é simples e cruel. Esses pensamentos minam nossa confiança, destroem nossa proatividade e nos impedem de construir o que é necessário para concretizar qualquer tipo de prosperidade. Eles agem como uma profecia autorrealizável. Esperando o pior, nós tendemos a criar as condições para que ele aconteça. O vilão aqui não é a falta de recursos, mas a inércia mental que impede a gente de enxergá-los e de aproveitá-los. Mas por que permitimos que esses padrões se instalem? Em grande parte, eles são reflexos de experiências passadas ou de programações culturais que internalizamos sem questionar. Talvez um fracasso na infância nos ensinou que tentar é perigoso, ou o sucesso de outros pareceu inatingível. A sociedade, muitas vezes, reforça a conformidade e pune a divergência, instigando o medo de se destacar. Nós também fomos condicionados a valorizar a segurança acima do crescimento, a estabilidade acima da inovação. Essa base de medos e inseguranças se solidifica em pensamentos que, com o tempo, se tornam nossos guardiões. Guardiões que nos protegem de riscos, mas também de recompensas. As implicações práticas dessa mentalidade são vastas e dolorosas. A gente vê a estagnação em carreiras promissoras, negócios que nunca saem do papel, relacionamentos que definham pela falta de iniciativa ou pela dificuldade de expressar verdades. A própria vida financeira fica comprometida, não pela falta de dinheiro em si, mas pela incapacidade de tomar decisões estratégicas ou de buscar novas fontes de renda. Essa paralisia interna se reflete na paralisia externa,
onde o potencial latente nunca é totalmente explorado. Pense nos sonhos que nós já engavetamos, nas ideias brilhantes que se perderam no éter da indecisão. É uma perda imensa, pessoal e coletiva. Além disso, existe a mentalidade de escassez, a crença profunda de que os recursos são limitados e que, para um ganhar, outro precisa perder. Esse tipo de pensamento nos impede de colaborar, de compartilhar ideias e, principalmente, de enxergar oportunidades onde outros veem apenas competição. A gente se fecha em uma bolha de proteção, guardando o pouco que temos e nos recusando a semear mais, por medo de que o solo seja infértil ou que alguém colha antes de nós. É uma visão de mundo empobrecida que, ironicamente, empobrece a nossa própria realidade. É fundamental, então, começar a cultivar uma atenção plena aos nossos próprios diálogos internos. Observar sem julgamento o momento em que a indecisão nos paralisa, ou quando o medo da crítica nos faz recuar. Essa autoobservação, sem ser cruel, mas honesta, é o ponto de partida. Reconhecer que esses pensamentos são apenas padrões aprendidos e não verdades absolutas sobre a nossa capacidade já muda completamente o jogo. Nós começamos a perceber que a prosperidade não é um destino distante, mas sim um processo que nasce e se desenvolve a partir da forma como a gente organiza o nosso próprio mundo interior. O que muitos de nós não compreendemos é que essa arquitetura interna da prosperidade não se constrói por decreto, mas pela minuciosa desconstrução dos bloqueios. Não se trata apenas de ter fé ou pensar positivo, abordagens que, por vezes, simplificam demais a complexidade da mente humana. Estamos falando de um mecanismo bem mais profundo, quase um software operando em segundo plano. Pense na indecisão, por exemplo. Ela não é a ausência de escolha, é uma sobrecarga de informação, um medo paralisante de optar pelo caminho errado ou a antecipação de um julgamento, seja ele externo ou autoimposto. O resultado prático é o mesmo: inércia. Ideias ficam em rascunhos, planos nunca saem do papel, e o potencial se desgasta no atrito da dúvida incessante. Além disso, existe a autossabotagem silenciosa, o inimigo mais traiçoeiro, porque ele usa a nossa própria voz. A gente se convence de que não é bom o suficiente, que não merece o sucesso ou que o fracasso é inevitável. Esses sussurros internos corroem a nossa confiança, fazendo com que busquemos desculpas para não iniciar ou sabotemos projetos já em andamento com justificativas autoenganosas. O cérebro, numa tentativa torta de nos proteger do risco ou do desconforto de algo novo, acaba nos mantendo na zona de conforto, ainda que essa zona seja de escassez e frustração. É como ter um carro potente, mas com o freio de mão secretamente puxado em cada partida. A energia é gasta, o motor ronca, mas o movimento é mínimo ou inexistente. E de onde vêm esses pensamentos enraizados que nos programam para a limitação? Muitos deles foram instalados na nossa primeira infância, como diria um estudioso do comportamento. A gente absorve as crenças do ambiente familiar, as lições da escola, as narrativas da cultura sobre o que é sucesso, dinheiro e valor pessoal. Se crescemos ouvindo que dinheiro não nasce em árvore, que os ricos são desonestos ou que é preciso lutar muito para conseguir qualquer coisa, essas frases se transformam em filtros através dos quais enxergamos o mundo. Elas viram o nosso modo padrão de operação, muitas vezes inconsciente, determinando nossas reações e decisões, sem que a gente sequer perceba a origem. Funcionam como as raízes de uma árvore, invisíveis, mas determinam a força e o tamanho da copa. A verdade é que nós não nascemos com esses bloqueios. Nós os construímos, pedra por pedra, ao longo da vida. Não por maldade, mas por mera repetição de padrões observados e interpretados como verdades absolutas.
É uma programação que, embora desatualizada e muitas vezes contraproducente, se mantém ativa até que nós conscientemente a questionemos e busquemos instalar um novo sistema operacional. Pense na diferença entre um software antigo, cheio de falhas e limitações, e uma versão mais recente, otimizada para o desempenho. A nossa mente funciona de modo parecido. Se continuamos a operar com programas mentais do século passado, adaptados a um mundo que já não existe, as chances de prosperidade plena se reduzem drasticamente, não por falta de oportunidade externa, mas por insuficiência de ferramentas internas. As implicações disso vão muito além do saldo bancário. A nossa saúde mental é profundamente afetada quando somos constantemente assombrados por dúvidas, medos e a sensação de que não somos dignos ou capazes. A frustração acumulada, a autocrítica implacável e a comparação com os outros podem levar ao estresse crônico, à ansiedade e até à depressão. Nós perdemos a capacidade de celebrar pequenas vitórias, porque o foco está sempre no que falta, no que deu errado ou no que ainda pode dar. É como tentar correr uma maratona com os pés amarrados e ainda se culpar por não ser rápido o suficiente. Essa carga emocional drena a vitalidade, nos impedindo de ter energia para os próprios projetos que nos levariam à tão desejada prosperidade, formando um ciclo vicioso difícil de quebrar. Nossa capacidade de se relacionar também sofre. Se a gente se sente escasso internamente, isso se reflete na forma como a gente interage com as pessoas. O medo de perder, de não ser aceito, de ser explorado, de não ter o suficiente para oferecer, acaba nos isolando ou nos levando a posturas defensivas. A generosidade, a colaboração e a abertura para novas conexões, que são cruciais para qualquer forma de prosperidade, seja ela material, social ou emocional, ficam comprometidas. Afinal, a prosperidade não é só sobre o que temos, mas também sobre quem nós somos e as redes que construímos. E quando a nossa mente está nublada por pensamentos de falta, é impossível ver com clareza a abundância de oportunidades e a riqueza nas relações humanas que nos cercam. Então, é preciso mudar a abordagem. Não é uma questão de apenas manifestar ou visualizar, embora essas práticas possam ter seu lugar. O ponto central é confrontar com curiosidade e sem rigidez os arquivos antigos que habitam a nossa mente. O que nós realmente acreditamos sobre a nossa capacidade de criar valor, de receber e de desfrutar? Quais são os contratos silenciosos que nós firmamos com a nossa história e que nos amarram a uma realidade menor do que o nosso potencial? A gente está diante de uma chance de revisar esses termos, de questionar cada não posso e cada não mereço que nos contam. E a boa notícia é que esse processo de reeducação interna, embora exija empenho, começa com a simples atitude de acender uma luz onde antes só existia escuridão de hábitos mentais. Essa luz não se acende de uma vez só, como um interruptor. É um processo contínuo de observação atenta, quase como vasculhar um sótão empoeirado da mente, identificando quais caixas carregam os não e os mas automáticos. Nós carregamos bagagens emocionais por toda a vida, e muitas delas foram impostas por narrativas externas. Você não é bom o suficiente. Isso não é pra gente como a gente. É melhor não arriscar. Entender a origem dessas vozes internas é o primeiro passo para não as confundir com a nossa própria voz, a voz do nosso potencial. Perceber que a gente está repetindo um roteiro mental antigo não nos condena, pelo contrário, nos liberta para reescrevê-lo. Não se trata de uma batalha para eliminar os pensamentos negativos, mas sim de desenvolver a capacidade de escolher com quais pensamentos a gente vai se alinhar e quais vamos deixar passar. É como aprender a observar as nuvens no céu. Elas estão lá,
mas a gente não precisa embarcar em cada uma delas. Nós podemos simplesmente as ver e depois direcionar o nosso foco para o azul, para o que é claro, para o que é possível. Isso implica em um ato de vigilância diária. Não é sobre autoafirmação vazia, mas sim sobre o desenvolvimento de uma convicção profunda, um conhecimento interno de que merecemos e somos capazes. Se a gente mantém o foco apenas na falta, inevitavelmente vamos encontrar mais daquilo que não queremos. A mente, por sua natureza, busca evidências para validar as nossas crenças dominantes. Então, se a gente acredita na escassez, a realidade vai nos apresentar cenários que confirmem essa crença. O que vem agora é o ponto que muda tudo. Nós precisamos, proativamente, buscar as sementes da oportunidade, da solução, da abundância, mesmo nas menores manifestações. A prosperidade, então, não é algo que nos acontece por acaso ou por sorte, mas sim uma consequência natural de uma mente bem preparada. Se a gente consegue reajustar a nossa lente interna, trocando o filtro da escassez pelo da possibilidade, passamos a enxergar um mundo onde as soluções são mais visíveis que os problemas. E mais, passamos a nos ver como agentes capazes de cocriar essa realidade, e não apenas meros espectadores das circunstâncias. O inimigo não é a falta de dinheiro ou de oportunidades lá fora, mas sim o roteiro mental automático que repete as velhas histórias de limitação aqui dentro. Para começar a desmantelar esses bloqueios, nós propomos um exercício simples para ser feito ainda hoje. Escolha um único pensamento limitante que costuma surgir com frequência em sua mente. Algo como, eu nunca consigo terminar o que começo. Ou, dinheiro é difícil de ganhar. Em vez de combatê-lo, apenas observe-o. Perceba o que ele te faz sentir, em que parte do seu corpo ele se manifesta. Em seguida, sem julgamento, pergunte a si mesmo, essa crença me serve? Ela me ajuda a avançar ou me paralisa? E só por essa observação consciente, por essa simples e momentânea pausa antes da aceitação automática, você já terá plantado a primeira semente de uma nova forma de interagir com os seus pensamentos. Uma pequena rachadura no muro que um dia pode virar uma ponte.